Olá pessoas, beleza? Sou Alexandre da Chan com vocês aqui mais uma vez, convidando vocês para o meu café da manhã em quarentena. E aí, como é que estamos aí? Esse processo aí de quarentena. Complicado, não é não? Mas eu acredito que mais complicado ainda é a ignorância do povo de uma forma geral. Claro, é evidente, as pessoas estão em desespero, preocupadas, claro, mas nós sabemos que a maior quantidade de pessoas que querem que o Brasil venha a um caos total é muito maior do que realmente a intensidade do problema, a intensidade do perigo. Vamos pensar da seguinte forma, pense assim, quem hoje quer realmente a destruição do governo? Nós já sabemos, não precisamos citar nomes, ok? Sabemos que a doença é perigosa, não podemos ser negligentes de forma alguma. Não podemos ser totalmente avesso ao que está acontecendo, ao que aconteceu na China e na Itália. No entanto, há uma problemática na situação que estão tomando, na atitude. Eu estou falando sobre atitude porque, geralmente, quando há uma situação de crise, caos urbano, em toda a situação de crise, sempre há necessidade de se tomar uma medida drásticas para poder resolver algumas coisas. Porém, tem que ter níveis de entendimento. Nós sabemos que nós agora que estamos começando, ou que pelo menos estávamos começando a sair de uma determinada crise, e de repente vem esse baque aí que acaba alarmando e deixando todo mundo muito preocupado. Mas é de se entender uma coisa, a doença é grave, beleza, até um determinado ponto tem um teor de problema, tem um teor de perigo. Porém, eu acredito que o pior perigo será o desespero das pessoas daqui para frente, ok? As pessoas, daqui a mais ou menos 10 dias, quem pôde fazer seu estoque, quem pôde ter um certo cuidado a priori, antecipadamente sobre as coisas, né? Depois eu vou estar passando alguns vídeos para vocês a respeito do que eu vim fazendo, na verdade, há quase 3 meses atrás. Eu mudei totalmente a minha formalidade e minha forma de viver na minha casa, na minha residência, justamente pensando nessas coisas que já estavam sendo alarmadas, não agora, mas há muito tempo, né? Mas como eu só me via viajando para cima e para baixo, e constantemente quase eu não ficava dentro da minha casa, quando eu passei a ficar mais um pouco, que foi esse período agora de 2019 para 2020, fiquei mais tempo no Brasil do que fora, então eu comecei a preparar o local onde eu estava há mais tempo. O que eu quero dizer com isso? O brasileiro ele não tem estoque, não tem o costume de guardar suplemento, não tem o costume de estar fazendo uma prevenção das coisas antecipadamente. Geralmente só fecha a porta depois que o cara mete o pé na porta e entrou. E qual é o problema? Quantos tem poupanças, né, que pode aí segurar um bom tempo aí? Se não me engano, 5% da população a 10% no máximo, 8%, são o nível de pessoas que têm dinheiro guardado ali, reservado para alguma coisa. E os outros, os trabalhadores do dia a dia, ok? Não podemos comparar, não tem como se fazer, se lutar da mesma forma como os grandes lutam. Estados Unidos, a Itália, esses países, eles têm níveis de manutenção diferenciada, tá? Essas pessoas têm uma educação a longo prazo com tragédias, com decorrência de furacões. Então essas pessoas já têm o costume de se prevenir antecipadamente com a diversidade de coisas. Diferente de nós aqui no Brasil, que sempre, eu falei isso, sempre achamos que nunca, porra nenhuma nunca vai acontecer, até acontecer. Aí quando acontece, aí sim todo mundo fica no desespero. Nós não temos sustentabilidade, principalmente por saber que quem sustenta o país é a pequena e a média empresa, pô. As pequenas e médias empresas são que sustentam o país. Essas empresas sendo fechadas, permanecendo muito tempo com elas fechadas, como é que o resto do povo vai sobreviver? E nós sabemos que quando se trata de caos urbano, a desordem, certo? Ela é gerada justamente pela falta de alimentação, comida, ok? Se for fazer como está sendo proposto agora, que é a melhor medida, ao meu ver,
preservar aquele grupo de risco, né? Pegar as pessoas que têm uma maior possibilidade de ter o coronavírus afetado de uma forma mais grave, essas pessoas mais reservadas em casa, enquanto os jovens, as pessoas trabalhadoras, tomar suas devidas precauções de saúde, de limpeza e tentar trabalhar, pô. Nós somos guerreiros, entendeu? As pessoas, nós brasileiros, já temos que botar na cabeça que nós somos guerreiros e que nós temos que seguir adiante aí com a nossa vida, nossos trabalhos, ok? Vamos ser a linha de frente, proteger os mais novos, proteger os mais velhos e tentar levantar o país novamente. Agora, se a gente for seguir a dança, a regra da esquerda, dos comunas, como se falam, o que é que o comunismo quer? O caos total. A ideia de uns vira assim, não, o governo pode dar um salário para cada pessoa aí e todo mundo fica em casa aí durante 6 meses. Notório, né? É normal esse pensamento vindo da esquerda. Mas, gente, o país não se movimenta apenas com um salário, ok? Tem muito mais coisas que circundam toda essa situação do que simplesmente um salário, ok? Eu posso trabalhar em casa, eu posso fazer o meu trabalho em casa, pelo menos boa parte do meu trabalho eu posso fazer em casa. Eu posso separar um determinado grupo e dar um treinamento. Eu posso fazer isso. Para mim, ficar em casa, eu arrumo outras coisas para fazer. Por quê? Porque eu venho me preparando de um certo modo até um determinado tempo para poder me organizar. Depois vou estar mostrando a vocês lá atrás o que é que eu tenho feito para poder não prevenir isso, né? Não prever essa situação nem nada disso. Mas eu já vinha adotando medidas que se vê muito na América Latina, no Chile, Equador, Venezuela. Já vinha adotando muito esse sistema que eu já tenho visto e viajado por esses lugares e vi muitas das vezes coisas que eu desperdiçava, coisa que eu não fazia, e eu passei a fazer mais na minha casa. Comecei a eliminar coisas inúteis e comecei a preservar outras coisas que poderiam me dar uma sustentabilidade por qualquer situação de caos ou crise qualquer. Isso me dá um tempo para respirar, até ver como as coisas vão se caminhar. O que eu quero dizer com isso é que tem como ser resolvido isso sem fazer um blackout total na economia do Brasil. O Brasil não estava muito bem, estava começando a caminhar, aí o pessoal pega agora que arrancar as duas pernas. Isso tem que ser repensado, tem que ser avaliado, tem que ser visto de uma forma onde nós que somos a linha de frente, as pessoas que fazem com que o Brasil ande, essas pessoas têm que continuar nas suas funções, lógico, tomando as medidas cabíveis, porque isso mata? Ok, mata. Você não pode comparar, todo mundo já sabe disso, né? A Itália, a maior porcentagem são de velhos, né? Nos Estados Unidos as pessoas têm recursos, ok? Você tem que entender, no Brasil as pessoas têm recursos e eles já têm aquele histórico de catástrofe, de guerras e pós-guerra e tal, e se prepararam a longo prazo para isso acontecer. Eles podem ficar lá, filho, 1 ano sem fazer nada, tudo fechado, 1 ano. As pessoas vão ter sustentabilidade para se manter durante esse 1 ano. Eu quero saber se você aí do outro lado vai conseguir ficar 1 mês em casa esperando o próximo pagamento, que não vai ter, porque se o patrão, que é justamente a pequena e a média empresa, quem sustenta esse país, quando chegar no final do mês, você também não vai ter salário, você também não vai ter como sustentar a sua vida. Aí vem o que nós chamamos de segunda onda, em outras situações, se falando de anti-contra-terrorismo, aí vem o que chamamos de a segunda fase, ok? Tem a primária e a secundária. A secundária, o golpe secundário numa situação de crise como essa, sempre é o pior. Lembrando, estamos iniciando a primária. A secundária ainda vai vir. E eu não acredito que vai durar 1 mês para vir a secundária. E a secundária, sempre a quantidade de perdas e danos é muito maior. Valeu? Forte abraço. Deixa eu terminar o meu café com cuscuz. Eu há muito tempo que não como cuscuz da mamãe, com carne seca. Fiz um cafezinho aqui. Vamos seguindo a onda do coronavírus, ok? Forte abraço, todo mundo em quarentena, pelo menos até isso ser resolvido, até as pessoas criarem uma determinada consciência do que pode realmente ser feito. Pessoas de risco, pessoas mais velhas, pessoas com a maior possibilidade de adquirir a doença em casa, isolada,
não maltratando os velhinhos, né? Mas em casa, sendo cuidadas de certo modo. E as pessoas que estão com forte aí, as pessoas que estão com fibra total para trabalhar, chegou a nossa hora de botar o Brasil nas costas e sustentar. Nós aqui vamos levar o Brasil para frente. Valeu? Forte abraço, vou comer e daqui a pouco vou para a missão. Um abraço, fui!